Boa noite, professora Arlene. Que bom Boa que noite, conseguiu entrar. obrigada. Eu estava troquei de computador, enfim, e o WhatsApp. Eu acabei mandando o link para o meu e-mail para conseguir entrar, porque o WhatsApp não estava abrindo. Tudo bem. A gente já deu alguns informes sobre a situação calamitosa na Palestina. Hoje não falamos, por exemplo, da Síria, que a situação também é muito complicada, no Líbano, Oriente Médio em geral. É muito, muito difícil a gente ver o que está acontecendo por lá. Em outros programas também falaremos sobre a situação na Síria, no Líbano. E hoje nosso tema é Palestina, marxismo e judaísmo. Você escreveu um livro, tá, que foi editado pela Boitempo, esse livro que a gente vê aqui na tela. E a minha primeira pergunta é: qual é a relação histórica entre o marxismo e o sionismo? E o sionismo. Veja, Thali, houve alguns grupos, principalmente um grupo marxista, sionista, pequeno, fazia parte do sionismo de esquerda do começo do século XX, mas, essencialmente dizendo, são duas correntes absolutamente distintas de pensamento. Então, marxismo, todos sabem o que é o Marx, né? Quem foi Marx, quem foi Karl Marx, o que é o marxismo, e o sionismo é uma ideologia nacionalista. Quer dizer, enquanto o marxismo é uma maneira de analisar a história e de pensar a superação de questões da atualidade, e a maneira, quando eu digo a maneira de analisar a história, eu estou falando especificamente no materialismo histórico, né? Esse foi o método criado por Marx e pelo marxismo e desenvolvido pelo marxismo. O sionismo é uma corrente de pensamento nacionalista judaica. É um nacionalismo judeu. Sequer é o único que houve na história, mas é um nacionalismo judeu. E se houve um grupo ali, o de Dovber Borohov, né, o Coalition, principalmente, que buscou conciliar essas duas coisas, marxismo e sionismo, havia outros grupos da mesma época, começo do século XX, criticando a possibilidade de se fazer essa conciliação, né, dizendo que que não seria possível, né? Era todo um debate na época. Então, marxismo é marxismo, sionismo é sionismo. E pelo contrário, né? Geralmente os grupos da esquerda marxista, principalmente, têm muitas críticas às propostas do sionismo, colonização da Palestina. Então, geralmente andam em, né, caminhos opostos, diferentes. Uhum. Quais são essas críticas que esse marxismo, porque no começo estamos falando, claro, da Europa, dos judeus, principalmente da Europa, tá? Porque a relação com os judeus da África, da Ásia, é um pouco diferente. Então, que grupos eram esses? E de que época estamos falando? Certo. Bom, só aproveito o gancho para dizer que, pois tem historicamente judeus por todas as partes do mundo, né? Então, até o século XII, mais ou menos, a maior população judaica mundial vivia no Islã, norte da África, Oriente Médio, né? O que hoje essa região. E depois é que a concentração maior de judeus passou para a Europa, e especificamente a partir dos séculos XVI, XVII, XVIII, começou a crescer mais e mais na Europa do Leste, Império Czarista, né? Então, isso só para a gente situar um pouco essa diversidade dentro do que a gente fala os judeus do mundo, né? Depois, quanto ao marxismo, né? Marx escreveu o seu único ensaio dedicado à questão judaica em 1842, 2 para 3, né? E foi publicado em 44. Então, a gente está falando em meados do século XIX, quando Marx escreveu sobre a questão judaica. E escreveu um ensaio muito curto. De lá, ao longo da segunda metade do século XIX,
paulatinamente, né, a esquerda marxista, socialista, enfim, ela foi se ocupando cada vez mais da questão judaica e, principalmente, se ocupava da questão antissemita, poderia talvez ser melhor defini-la assim, né? Ou seja, do problema do ataque, teoria da conspiração, enfim, ódio racial aos judeus, né? O antissemitismo, o ódio racial aos judeus. Então, só que surge também no final do século XIX, para o começo do século XX, a questão nacional nesse debate também. Então, isso que se chama, né, a questão judaica, se no começo dessa relação com o marxismo, de marxistas analisando a questão, ela era principalmente uma questão antissemita, com o passar do tempo, se desenvolve um nacionalismo judeu, os debates da Segunda Internacional vão desembocar, ainda a Segunda Internacional vai ser muito reticente, não vai enxergar os judeus não como uma nação, né? E não enxergam, então Otto Bauer, Karl Kautsky, etc., eles tinham diferentes visões, mas não enxergavam os judeus como uma nação na era contemporânea, né? E para o começo do século XX é que esse debate vai ganhar fôlego na Europa do Leste, através de um partido, principalmente o Bund, a União dos Judeus Operários, União dos Operários Judeus da Lituânia, Polônia e Rússia, União dos Operários Judeus Social-Democratas da Lituânia, Polônia e Rússia, ou União, Yiddish Bund, que tampouco vai defender um nacionalismo, exatamente, mas sim alguma forma de autonomia nacional cultural para os judeus na Europa Oriental. Então, são debates muito intensos que estão acontecendo dentro da esquerda europeia nessa época, e aí eu volto ao que você falou, dentro da esquerda europeia, porque ainda existe no final do século XIX, começo do XX, muito judeu em países árabes, nas regiões árabes, ainda não são os países árabes de hoje em geral, mas não fazem parte desse debate. É outro contexto, outra realidade, como você bem estava colocando. Só queria acrescentar que esses judeus árabes estavam completamente integrados nas suas sociedades. Depois do estabelecimento do Estado de Israel, é que eles vão ser obrigados a migrarem, a irem embora dos seus países. Esse já também é outro capítulo muito interessante, mas tem vários vídeos do professor, o historiador Avi Shlaim, que nasceu no Iraque, e ele conta como sua família, muitos judeus do Iraque, por exemplo, foram obrigados a deixarem tudo e ter outra vida completamente diferente no Estado de Israel, completamente, culturalmente, completamente diferente. E não conseguiram se integrar direito no começo, porque também o Estado de Israel precisava de mão de obra, e o que melhor que essa mão de obra desses países, e não mão de obra europeia. Conta, Marlene, mais um pouquinho sobre o Bund, o que pensava, e depois o que aconteceu, se permaneceu na Europa do Leste, migraram, o que houve? Então, Thales, só quero aproveitar para dar também uma dica, que tem um filme muito bom chamado Esqueça Bagdá, em inglês, Forget Baghdad, feito por Samir, e está no YouTube, e é sobre o caso dos judeus iraquianos, que tiveram que sair do Iraque, e tem toda uma polêmica, enfim. E esse é um tema interessantíssimo, né? Como que havia coisa de 5% de judeus em vários países árabes, na época em que foi criado Israel, e como consequência do conflito político deflagrado pela criação de Israel, esses judeus acabaram sendo também vitimizados. Isso também foi errado, né? Às vezes você não pode consertar um erro, que é a expulsão dos palestinos, com outro erro, que é, tudo bem que em muitos casos Israel fomentou também essa expulsão. E no caso do Iraque, justamente, houve um atentado em Bagdá, uma bomba que explodiu, e está comprovado que essa bomba foi colocada pelo Mossad, que era para parecer que os muçulmanos estavam expulsando os judeus de Bagdá, e não era.
Era Israel que precisava dessa imigração, como você falou. Então, cada país, cada caso era um caso, né? Já do Egito, Nasser, depois da invasão de Israel ao Egito, em 1956, e a Guerra do Suez, Nasser expulsou a população judaica do Egito, o que foi lastimável, porque acabaram sendo vítimas de um conflito que não tinha nada a ver com eles, né? Quer dizer, o que o judeu que vive há centenas de anos, as suas famílias no Egito, tem a ver com o conflito, né, com Israel invadindo o Egito. Então, acabaram virando as vítimas de um processo político, né? Então, tem cada caso um caso. Tinha muito judeu no Marrocos, né? Mas, de fato, eles estavam muito bem integrados na sociedade antes do conflito político todo deflagrado pela criação de Israel. Desculpa, me alonguei. Volto para a sua pergunta. Sim, voltamos então para o Bund, para a Europa do Leste. Então, quais eram os pensamentos do Bund? Se permaneceram, claro, depois teve o Holocausto, obviamente, mas a estrutura, a organização, o que aconteceu com o Bund? Sim. Então, Thali, primeiro, o Bund, ele surgiu antes do que o Partido Operário Social-Democrata Russo. Um ano antes. Então, em 1897 foi criado o Bund. Em 1898, o Bund participou da organização da Conferência para a criação do POSDR, Partido Social-Democrata Russo, de onde sairiam mencheviques e bolcheviques e a Revolução de Fevereiro, de Outubro, a Revolução Russa. E o que explica isso, né? O que explica é que havia uma massa judaica na Europa do Leste, Império Czarista, vivendo nessa faixa justamente da Lituânia até a Ucrânia, de norte a sul, digamos, Lituânia, Polônia, né, Bielorrússia, Ucrânia. E essa massa populacional judaica era muito explorada, era pobre, eram trabalhadores, e eram trabalhadores, na verdade, em péssimas condições. Então, eram proibidos de possuir terras, também não conseguiam se proletarizar, então acabavam criando um lumpen proletariado, às vezes, ou uma massa que não... Enfim, mas eram muitos e eram muitos pobres, e estavam lutando para se livrar de uma dupla opressão. A opressão do trabalhador, né, no caso, trabalhadores ainda hiperprecários, e da opressão do antissemitismo. Era uma dupla opressão que sofriam. Muito bem. Eles participam da criação do POSDR e até 1903, né, e o debate todo ele é deflagrado em 1903, porque eles começam a exigir não apenas representarem as demandas judaicas dentro do partido, mas eles começam a exigir ser a representação do partido entre os judeus, os representantes exclusivos do partido, do PSD, entre os judeus. E exigem também a federalização do partido, que era tudo que Lenin não queria. Então, entram num debate muito intenso com a liderança do Partido Operário Social Democrata Russo em torno da forma de organização do partido e de como trabalhar a questão da unidade operária. Lenin via essas demandas como perigosas ou prejudiciais à unidade operária que ele achava necessária construir para levar a cabo a revolução. Então, de todas as características do Bund, de certa forma, a menos importante era a menos importante, digamos, a que menos polêmica criou com as lideranças do partido era a sua demanda de autonomia nacional cultural. Inclusive, depois da Revolução, na década de 20, de certa forma, se criou uma forma de autonomia cultural judaica, né? Se criou um aparato, uma estrutura de representação cultural, e, posteriormente, Stalin ainda é outra história. Então, e os debates foram muito intensos, levando à retirada do Bund, do partido, em 1903, seguido da retirada dos mencheviques. Então, e aí Lenin consegue unificar a liderança do partido sob seu comando, né, que era algo que ele via como muito importante, era uma estratégia dele para conseguir liderar a seu modo e com as diretrizes que ele acreditava o movimento revolucionário russo.
Olha, o Bund, ele nunca foi sionista nessa época. Ele nunca chegou a apoiar o sionismo, pelo contrário, ele criticava o sionismo. Ele criticava, inclusive, a ideia de que poderia se falar em um povo judeu. Né? Eles viam, na verdade, como se fossem vários povos judeus, e aí a característica do judeu da Europa Oriental era aquela que eles procuravam, né, responder com uma forma de autonomia nacional cultural. Outra coisa muito interessante e relevante é que, na Revolução de 1905, não obstante o Bund ter rompido antes, houve uma unidade entre as lideranças. Trotsky, por exemplo, foi um dos que organizou e favoreceu a formação de frentes de defesa conjunta contra os pogroms. Então, os bolcheviques estavam fortalecendo, em 1905, atuaram para fortalecer o que havia por organização do Bund, que eram os BO, eram os comandos de autodefesa do Bund, né, contra pogroms. Só que os pogroms, em 1905, atingiram dimensões enormes. Né? O processo revolucionário, o czar, ele atacava a revolução através de pogroms. Então, ele usava a questão, o czarismo e os czares usavam a questão judaica, usavam os judeus como bode expiatório, a sua política de Estado era uma política antissemita, e os pogroms eram a melhor maneira de derrotar a revolução, era instigando pogroms contra o povo. Né? Principalmente os judeus eram um alvo, mas eram antipopulares, no final das contas. Então, foi muito irrelevante a luta e a condução que os revolucionários russos fizeram defesa dos judeus contra os antissemitas russos, contra as centúrias negras, contra os bandos do czar, contra toda essa fúria antissemita que estava atacando os judeus e atacando a revolução ao mesmo tempo. Então, tem momentos de discórdia e momentos de unidade contra o antissemitismo, principalmente. Uhum. Sim, só queria também comentar sobre a palavra antissemitismo, que era a palavra usada até faz pouco tempo, mas todos sabemos que antissemitas, os palestinos são semitas. Então, é um termo que foi apropriado, de certa maneira, também pelo sionismo para ocultar, desumanizar o povo palestino e dizer que os palestinos são qualquer coisa menos semitas. Mas quando a Glenn fala sobre antissemitismo, é um termo que se usava nessa época e que todo mundo entendia do que se falava. Eu queria saber se tem figuras assim que nós conheçamos que tivessem pertencido ao Bund e se parte do Bund migrou para o Estado sionista de Israel. Tali, você vai me permitir comentar o termo antissemitismo antes disso, né? Veja só, eu concordo com você, o termo é muito impreciso, porque hoje existem dois povos de matriz semita, pode-se dizer assim, né, de língua semita, de matriz semita, que são árabes e judeus. A língua árabe e a língua hebraica são línguas semitas, as únicas que sobraram. Havia outras antigamente, né, na Idade Antiga. Esse termo, portanto, é infeliz, porque ele foi criado para designar um ódio a judeus, mas ele está... Né, o termo, ora, todos os árabes são semitas, então não é um termo de nada, de forma alguma precisa. E só quero retomar quando que ele foi criado, ele foi cunhado, né? Esse termo foi cunhado no finalzinho do século XIX por um William Marr, e o objetivo era descrever o ódio aos judeus, né? Então, na sua origem, o termo não tinha intenção de falar da islamofobia, do sentimento anti-árabe ou da palestinofobia, do sentimento anti-palestino, que hoje existe, né, enormemente na região, né, em Israel. Não tinha nada a ver. Agora, veja, existe um termo que é anti-judaísmo. Então, por que não usar anti-judaísmo? Né, academicamente falando, tem uma distinção, que é o anti-judaísmo,
ele se refere a um período em que o ódio aos judeus era principalmente de caráter religioso, por isso o antijudaísmo. E a consequência disso é que, uma vez que o judeu se convertesse, ele teria grandes chances, digamos assim, né, de se integrar na sociedade e de deixar de ser judeu, né, e deixar de ser perseguido. Tá? Esse foi o período da assimilação dos judeus. Veja, o pai de Marx se converteu ao protestantismo e converteu a família e toda ao protestantismo porque ele queria dar melhores chances para os filhos, né, uma integração social. Então, eu concordo que o termo é muito preciso, mas qual é a solução? Né? O que a gente pode fazer com esse termo impreciso? Né? Acho que a gente tem que entender o que significa o termo, de onde ele vem. Né? Mas vamos lá. Figuras, membros do Bund, sim, mais conhecidos, e se depois o Bund, ou parte, migrou para o Estado de Israel. Sim. Bom, no meu livro eu uso bastante a autobiografia do Vladimir Medem, que foi uma das grandes figuras do Bund. Tem outras figuras, mas ele era principal, né? A mais conhecida na época, no começo do século XX, mais atuante, liderança intelectual e tudo mais. O que aconteceu com o Bund depois da criação de Israel foi algo que aconteceu com muitos grupos judeus, que foi uma acomodação. Quer dizer, deixou de fazer sentido o Bund lutar por uma emancipação cultural, por uma autonomia cultural, nacional cultural. Até aquelas que eram as plataformas políticas do Bund no começo do século XX deixaram de fazer sentido. Primeiro, aconteceu o Holocausto. O choque do Holocausto foi muito grande. Né? A criação de Israel apagou, né? Apagou muitas correntes que tinham sido muito maiores do que o sionismo. E o Bund, ele acabou se acomodando ao ponto de ter, primeiro, uma diversidade dentro dele. Não dá mais para dizer se é Bund, é anti-sionista ou é pró-sionista. Não dá para dizer, tem uma diversidade. E muitos se acomodaram e passaram a apoiar o sionismo. E depende da época, né? Porque, assim, final da década de 50, década de 60, há uma tendência muito maior da esquerda, sob o impacto do Holocausto e da instrumentalização de todo esse debate, aceitar a política israelense. E também a União Soviética apoiou a criação de Israel, vamos lembrar também, isso foi muito relevante, né, para a esquerda. Depois de 67, quando foi a ocupação da Cisjordânia, faixa de Gaza, colinas do Golã e o Sinai do Egito, isso já foi uma linha vermelha para grande parte da esquerda, né, que aí volta atrás e fala assim, não, opa, peraí, justiça para os judeus, defesa contra o Holocausto, sim, mas isso aqui está extrapolando os limites. Então, tem momentos e momentos nessa trajetória, não dá para dizer que é uma coisa só. Mas, em geral, todos os grupos que, antes de 48, da esquerda judaica, de tendência mais ou menos, né, de esquerda, não tinham apoiado o sionismo, depois do Holocausto e da criação de Israel, vão abandonar antigas bandeiras e vão passar por uma fase de acomodação ao sionismo, dizer, olha, é o jeito, não tem o que fazer. Não todas. Não estou falando da corrente trotskista mundial, não estou falando... mas muitas, né? Então, toda a corrente da Segunda Internacional, a União Soviética, em 48, apoiou, né? Tem toda uma esquerda, judaica, inclusive, que vai, sim, se acomodar à criação de Israel e achar que é isso mesmo, que não tem outro jeito. Mas o que eu quero dizer, aproveitando esse gancho, Thali, é que esse meu livro, não intencionalmente, mas o fato é que ele resgata uma história judaica que a criação do Estado de Israel buscou ocultar. Então, o Estado de Israel, uma vez criado, ele procurou dizer, mostrar e fazer propaganda e tudo, para se colocar, a própria criação, como a culminação de uma trajetória linear da história judaica, como se culminasse tudo ali na criação de Israel. E não. A verdade é que não. A verdade é que o sionismo era ínfimo, era irrisório comparado aos outros movimentos judeus do começo do século XX. O sionismo foi crescer às portas da Segunda Guerra Mundial e depois do Holocausto, que foi aquele impulso final mesmo, década de 20 e 30, né, 1920, 30 e 40, principalmente. Depois, a criação de Israel, foi o que eu falei, né, tudo se acomodou a isso.
Mas justamente essa trajetória, esse engajamento da esquerda mundial em correntes não sionistas, que era o principal engajamento, Israel quis e fez de tudo para ocultar, e colocar a sua origem como realmente o sentido da história judaica europeia. Inclusive, a organização operária em Israel, que veio da Europa, foi também para defender os operários judeus. Por exemplo, a Histadrut, a central operária de lá, deixou os palestinos sem defesa, sem incluir. E não existe, aliás, ainda um debate sério sobre a questão ideológica, se foi a esquerda que estabeleceu o Estado de Israel, porque isso é um senso comum dizer que, claro, agora tem o Netanyahu, que é direita, ultradireita, mas que antes tinha governos de esquerda em Israel, que era a social-democracia, que foi quem ocupou o Jerusalém Leste, a Cisjordânia, Gaza, apesar que minha opinião é que a Palestina está ocupada do rio ao mar, mas em termos do consenso internacional, se diz os kibbutzim, que os kibbutzim são de origem comunista ou socialista, mas se você deixa toda uma população de fora, porque lá não podem morar, não se admitem palestinos, por exemplo, isso não é socialismo, não é comunismo. É um debate que não se faz, mas seria bem interessante também dentro da esquerda ter esse tipo de debate. Não, e na época debateram muito a esquerda, por exemplo, a esquerda trotskista, digamos, debateu muito a questão dos kibbutzim, né? Dizendo como que eles acham que esses kibbutzim, né, que tem uma organização interna comunitária barra socialista, digamos assim, né, interna. E qual que era a ideia dos kibbutzim? Era que eles, criando essas colônias comunitárias socialistas, uma vez criado o Estado de Israel, elas irradiariam a ideologia socialista para todo Israel. Israel seria criado como um farol para a humanidade, né? Essa era a ideologia dos kibbutzim. E aí essa esquerda, né, que debatia isso com eles, dizia, olha, de fato, não. De fato, vocês estão exercendo um papel de linha de frente da colonização, expulsando palestinos da sua terra, em nome de um processo ainda colonizador e imperialista, né, com apoio de uma grande potência imperialista. Não tem como esse projeto ser socialista. E ele jamais será capaz de alterar o entorno. Ele será alterado. Os kibbutzim serão alterados pela natureza colonialista da sua empreitada, né? Isso que Arlene, já foram alterados. Eu não sei se todos, mas a maioria, os maiores, hoje são sociedades anônimas. Então, essa organização comunitária socialista não existe mais. Digo na maioria, porque não sei de todos, mas a maioria já é assim. Queria, Arlene, última pergunta, vir para a América Latina. Que contradições apresentam os governos progressistas, mais ou menos progressistas da América Latina, com relação à defesa da Palestina e a existência do Estado sionista de Israel? O papel dos países latino-americanos é muito relevante, ou seja, todo país que tiver, por exemplo, apoiando a África do Sul no seu processo na Corte Internacional de Justiça, vários países, um após o outro, têm aderido a esse processo formalmente, entrado no processo junto, o Brasil fez isso, né? E vários outros países também, latino-americanos também. Trata-se de uma luta muito desigual, né? É muito difícil haver um efeito prático, concreto e imediato. Isso não acontece, né? Simplesmente quem tem o poder de barrar o envio de armas, quem envia armas são os Estados Unidos, principalmente, depois a Alemanha, algum outro país europeu. Então, o nosso papel, ele é principalmente
de apoiar grandes passos como o da África do Sul, apoiar votações no Conselho de Segurança não funcionaram, né, simplesmente não funcionaram com o veto americano, mas a gente não pode também achar que é uma impotência total, quer dizer, é importante os países latino-americanos se posicionarem. Os BRICS são um enorme saco de gatos, né, uma diversidade muito grande dentro dos BRICS, mas nessa diversidade tem uma característica, pode-se dizer, que é uma possibilidade de ter um efeito contra-hegemônico, pelo menos. Então, é nesse sentido contra-hegemônico, de manter a defesa, de manter o caráter de ilegalidade da ação israelense, né? Que é importante, sim, os países latino-americanos se pronunciarem, e, na verdade, seria importante que fizessem mais do que estão fazendo. O mais que eu digo seria boicote, né? Tomar um passo além e começar realmente a cortar o fornecimento, por exemplo, de petróleo. A Petrobras vende via, se não me engano, é a Shell, vende, acho que uma porcentagem enorme do petróleo que vai para Israel, que está mantendo o Estado hoje funcionando. Então, esse é um âmbito em que o Brasil não mexeu, mas tinha que mexer, né? Tinha que tornar suas palavras em prática, transformar a narrativa, transformar o discurso em prática. É isso que realmente falta ser feito. Em outros aspectos, o Brasil transformou em prática. A gente não pode dizer que é tudo perdido, né? Houve a suspensão da compra dos obuseiros, e tudo isso foi muito polêmico, foi muito difícil até, né, para Celso Amorim manter essa posição, o ataque é muito grande, mas não poderia se desistir, né? O mais importante seria parar essa venda do petróleo brasileiro para Israel via uma multinacional que eu acho que é a Shell. Isso seria teria um efeito muito bom, muito, né, positivo, que hoje é um crime atroz. E a gente vê os ataques retornarem, né? A gente vê Israel voltar a fechar as fronteiras para o ingresso de comida, água, ajuda humanitária, energia elétrica para manter a dessalinização da água na faixa de Gaza foi interrompida. A situação é desesperadora, é simplesmente atroz, né? Agora com Trump realmente é o inferno, né? Enfim, as pessoas estão de mãos atadas, tem que realmente subir o nível e ter uma consequência, né? Vou fazer a pergunta que eu faço para todas as minhas convidadas e convidados. Quando a gente fala na palavra Palestina, no que você pensa? Nossa. Eu penso em resistência, Thali. Resistência, né? Porque eu não penso em um lugar, eu acho que a Palestina está em muitos lugares, né? Eu acho que a Palestina traz uma simbologia, uma ideia realmente de multiplicidade de resistências. É maior do que um território, até maior do que os 8 milhões, 9 milhões de refugiados palestinos, né? A Palestina me traz essa ideia mesmo, né? Algo aguerrido, é aguerrido. É a insistência também na resistência e na existência. Sim. Arlene, muito obrigada. Ficaram muitas coisas para a gente conversar e vou te convidar novamente, faço aqui o compromisso público, porque é muito interessante e quero agradecer demais a tua participação. Não, eu que agradeço o convite. Mais uma vez, desculpem aqueles 10 minutos no começo que eu deixei as pessoas esperando e tentando conectar aqui. E é um prazer conversar com você, Thali. Muito obrigada.